Esse seminário trata do artigo sobre a versatilidade dos geossintéticos aplicados à engenharia. A apresentação faz parte da disciplina de Mecânica dos Solos 2 e o grupo é composto pelos alunos Daniel e Helena. Introdução. O que são geossintéticos? Geo significa terra e sintético é um produto que foi manufaturado pelo homem, nesse caso, mais especificamente os polímeros. O que são os polímeros? Se lembrarmos da disciplina de Química Tecnológica, lembramos que polímeros são macromoléculas compostas por monômeros, que formam grandes cadeias de carbono. Cabe lembrar também que existem tanto polímeros naturais quanto sintéticos. Nesse caso, o nosso foco será nos sintéticos, como os listados a seguir: poliéster, poliamida, polietileno, PVC e outros. Agora, teremos o desenvolvimento do artigo. As propriedades dos geossintéticos estão relacionadas à composição dos polímeros dos quais os geossintéticos são feitos. Esses polímeros vão se diferenciar entre si conforme a sua constituição, como o tipo e tamanho da cadeia polimérica, mas de maneira geral, esses polímeros são classificados entre os termoplásticos e os termorrígidos. A escolha dos geossintéticos vai se dar conforme as propriedades específicas que serão necessárias para o seu uso, dependendo se será utilizado como elemento de reforço de solos, para drenagem, filtrar, separar camadas de terra ou impermeabilização, por exemplo. Para auxiliar na escolha, os geossintéticos são classificados da seguinte maneira: os geotêxteis, que são as mantas flexíveis e permeáveis; as geomembrana, que são essas mantas flexíveis, porém impermeáveis, elas também servem como uma barreira para líquidos e gases. Aqui nós temos a geogrelha, que nada mais é do que uma grelha flexível, mas que resiste bastante à tração e possui uma trama da malha bem espaçada. A seguir temos a georrede, que é bem parecida com a geogrelha, mas essa é formada por duas séries de membros extrudados e unidos num ângulo bem específico, e ela também é permeável como a geogrelha, mas o espaçamento dela é menor. Aqui temos os geocompostos, eles geralmente são uma associação desses 4 geossintéticos citados até o momento. Na figura, nós vemos uma associação muito utilizada para drenagem, que é do geotêxtil junto com o georrede. A seguir temos os geocompostos argilosos, ou GCl, que nada mais é do que 2 camadas de geotêxtil, ou uma camada de geotêxtil e outra de geomembrana intercalados com uma camada de argila. Já os geodutos são polímeros que podem ou não ser perfurados e são usados para drenar fluidos. As geocélulas, elas são tiras poliméricas que são costuradas e funcionam como um geocolchão que confina o solo dentro dos espaços. E por fim, nós temos o geossintético geoexpandido, que nada mais é do que blocos ou placas de poliestireno. Eles têm uma boa utilidade como isolamento térmico. A função desses geossintéticos vai ser geralmente a separação de 2 camadas diferentes do solo, ou servir como um filtro similar ao de areia, que retém os sólidos, mas permite a passagem da água, ou então para drenar lateralmente os fluidos, ou para fazer um reforço de aumento de propriedades de resistência de deformação ou tração, ou então conter fluidos e controlar os processos erosivos. Por fim, nós temos alguns exemplos de aplicação, como, por exemplo, o de controle de erosão de canais, onde se utilizou geocélulas para confinar os materiais. Esse tipo de geossintético também proporciona um controle de erosão em taludes e o aumento da capacidade de carga do solo. Já na figura de controle de erosão de taludes,
temos uma figura com uma combinação de geossintéticos para várias soluções diferentes. No taludes, temos um gel composto com alguma das mantas citadas anteriormente e a geogrelha. E entre o pavimento e o solo, nós temos o gel têxtil, com a função de separar as camadas do pavimento e do solo, e ao redor do tubo de drenagem temos também um gel têxtil com a função de filtragem. Por último, nós temos um exemplo de um aterro sanitário com várias aplicações geossintéticas. Podemos notar que sobre a camada de argila, embaixo, no fundo, nós temos uma geomembrana impermeável acima dela, a seguir uma georrede, depois nós temos o GCL, que seria essa mistura entre as mantas e a composição com argila. Na parte superior nós temos também o geotubo, ao redor temos geossintéticos filtrantes e mais acima, por cima de toda a camada, além do geossintético para controle de erosão, também tem a combinação do GCL com as mantas e a argila. Conclusão. Assim como o título do artigo, então é possível perceber a versatilidade dos geossintéticos, que são de fácil aplicação e baixo custo.